Eu já disse a você que dentro do arcabouço do grande conflito, Deus escolheu e escolhe pessoas especiais para algumas funções. Dentre estas pessoas, nós poderíamos destacar os reformadores, como Wycliffe, Hus, Jerônimo. Mas quando se fala em reforma protestante, é impossível não mencionar o nome e contar a história de Martinho Lutero. E eu estou aqui em Wittenberg, exatamente em frente à igreja onde Martinho Lutero pregou mais de 2.000 sermões. E eu quero falar para você sobre esse homem, um homem certo para o seu tempo. Não conhecendo outro temor senão o de Deus e não reconhecendo outro fundamento para a fé, além das Escrituras Sagradas, Lutero foi o homem para o seu tempo. O pai de Lutero era um homem sábio. Os seus pais se esforçavam muito para ensinar aos filhos os caminhos de Deus, os caminhos da salvação, os caminhos da eternidade. Lutero, desde a infância, foi especial. Por ser muito dedicado e incansável nos estudos, logo tornou-se o melhor aluno da classe na Universidade de Erfurt. Iniciava cada dia com oração. No seu íntimo, respirava uma prece ao Senhor, uma prece silenciosa, pedindo a Deus por orientação, por direção. Um dia, enquanto estudava na biblioteca, descobriu uma Bíblia em latim, livro que nunca tinha visto, nunca havia visto antes. Já havia ouvido trechos dos evangelhos, bem como alguns trechos das epístolas, e pensava que a Bíblia fosse só isso, nada mais. Enquanto folheava a Bíblia, as suas páginas, as páginas sagradas, com admiração, ele clamou: ó Deus, se me permitisse possuir este livro. Havia anjos ao redor quando ele proferiu essa oração. E Deus derramou raios de luz ao seu redor. Sentiu-se profundamente tocado, sentiu-se pecador diante da presença de Deus. Com o desejo de ter paz com Deus, ele decidiu tornar-se monge. Para estudar a palavra de Deus, muitas vezes ele passava noites inteiras sem dormir e usava até mesmo o tempo que deveria ser dedicado para as escassas refeições que fazia. Lutero não encontrava alívio para seus pecados e lutas. Um dia, quando tudo parecia perdido, Deus lhe enviou um amigo especial, Staupitz, que, abrindo a palavra de Deus, o orientou a não olhar para si mesmo, mas para Jesus. Não deveria se torturar por causa dos pecados, mas deveria lançar-se nos braços do Todo-Poderoso, nos braços do Salvador. O amigo lhe disse: confie no Senhor Jesus, na justiça da sua vida e na expiação da sua morte. Lutero foi ordenado ao sacerdócio e chamado para trabalhar como professor na Universidade de Wittenberg. Era poderoso nas Escrituras e a graça de Deus estava sobre ele. Falava com clareza e poder, com intrepidez. Era um verdadeiro adepto da Igreja Católica e jamais passou por sua cabeça qualquer outra ideia. Só que, em sua viagem a Roma, andando a pé e hospedando-se nos mosteiros, ficou admirado com a ostentação e o luxo que viu. Os monges viviam de maneira luxuosa e se banqueteavam em suntuosas mesas. Ficou mais espantado ainda com a corrupção entre o clero e os gracejos imorais dos líderes da igreja.
deparou-se também com o desregramento e a libertinagem. Certo dia, enquanto Lutero subia a escada de Pilatos, que se dizia ter sido transportada miraculosamente de Jerusalém para Roma, e prometia-se indulgência de todos os pecados para quem subisse todos os degraus de joelhos, Lutero estava fazendo a tal penitência quando, no meio da escada, ouviu com clareza uma voz dizendo: "O justo viverá pela fé." Está em Romanos 1,17. Ergueu-se de um salto, envergonhado e horrorizado. Depois de voltar de Roma, Lutero recebeu o título de doutor em teologia. E então se comprometeu fortemente a ensinar com fidelidade a palavra de Deus e não as doutrinas dos papas. Não era o mais simples monge, mas agora o autorizado mensageiro da Bíblia, chamado como pastor, chamado para alimentar o rebanho de Deus que tinha fome e sede de verdade. Pela graça de Deus, em Wittenberg foi acesa uma luz cujos raios deveriam brilhar cada vez mais até o final dos tempos. Por essa época, apareceu na Alemanha um enviado do Papa Leão X, um comerciante da graça de Deus chamado Tetzel. Embora culpado de vários crimes, foi escolhido para liderar a venda de indulgências em toda a Alemanha. Quando Tetzel entrava numa cidade, um arauto ia à frente dele anunciando: "A graça de Deus e do Santo Padre está às vossas portas." Tetzel, subindo aos púlpitos, declarava que as indulgências eram as mais preciosas dádivas de Deus à humanidade. Lutero se sentiu horrorizado. Muitos de sua própria congregação compraram tais liberdades para o pecado. Lutero se recusou a aceitar tal coisa e a ira de Tetzel se acendeu, pronunciando contra Lutero as mais terríveis maldições. Declarou que havia recebido do Papa ordem para queimar todos os hereges que pretendessem se opor às santíssimas indulgências. A voz de Lutero foi ouvida do púlpito poderosamente, apresentando solenes advertências. Explicou os erros do pecado, dizendo ser impossível a qualquer ser humano diminuir a culpa ou livrar-se da condenação através de obras, mas unicamente pela fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Sendo que Tetzel continuava com suas ímpias pretensões, Lutero resolveu realizar um protesto mais eficaz. Foi quando ele afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo. Essa igreja possuía relíquias e anualmente, por ocasião da festa de Todos os Santos, que se dá no dia 1º de novembro, Lutero se misturou à multidão e no dia 31 de outubro de 1517 pregou suas teses, especialmente contra as indulgências. Lutero mostrava em suas teses que o Papa ou qualquer outro ser humano jamais havia recebido autoridade de Deus para perdoar pecados e livrar a alma da condenação. Mostrava ainda claramente que a graça de Deus é concedida gratuitamente a todos aqueles que a buscam com arrependimento e fé. Os astutos líderes religiosos, ao verem ameaçados os seus lucros, ficaram irritados, muito irritados. Por um lado, Lutero achava que os líderes da igreja se uniriam a ele para uma reforma,
Ele imaginava um dia maravilhoso e brilhante nascendo para a igreja, mas nada disso aconteceu. Os líderes perceberam que ensinar, que buscar a salvação apenas em Cristo derrubaria o poder do Papa e depois destruiria o seu próprio poder também, a sua própria autoridade. Assim se colocaram contra Cristo e a verdade quando se opuseram a Lutero. Lutero aprendeu sozinho a confiar no braço do Todo-Poderoso. A um amigo, Lutero escreveu: o primeiro dever é a oração. Não espere nada de seus próprios esforços, nem de sua própria sabedoria. Confie apenas em Deus e na influência do seu espírito. Na batalha contra os poderes do mal, o intelecto e a sabedoria humana não são suficientes. Lutero enfrentava seus oponentes com a palavra de Deus e usava argumentos que eles eram incapazes de refutar. Dos sermões e livros de Lutero saíam raios de luz que despertavam e alimentavam milhares de pessoas. Os olhos das pessoas que por tanto tempo contemplaram apenas rituais humanos e mediadores terrestres, agora se voltavam com fé para Cristo Jesus e este crucificado. Quando Lutero mais precisava de um conselho de um amigo, Deus enviou Philip Melanchthon ao Wittenberg. O bom senso de Melanchthon, bem como sua pureza e retidão, conquistaram a admiração geral. Logo ele se tornou o melhor amigo de Lutero. Sua ternura e prudência, sua exatidão, complementavam a coragem e a firmeza de Lutero. Deus é maravilhoso. Confie no Senhor e Ele tomará as providências necessárias que a sua vida precisa. Ele abençoará você. Penso que posso terminar lendo o que está escrito em Mateus capítulo 24, versos 12 e 13. E o texto diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus seja louvado. Deus abençoe você.